Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Ao Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. Esse vídeo é mais um da série Café no Quintal. E aí, como as pessoas reclamaram, né, que eu não tomava café, eu mandei fazer uma caneca especialmente para esse momento. E dentro dessa caneca tem chá, porque se eu tomar café eu não durmo. Então, saúde, sejam muito bem-vindos ao Sol no Quintal, ao nosso café no quintal, chá no quintal, vinho no quintal, o que vocês quiserem. São todos muito bem-vindos. Então, eu pedi a participação de algumas pessoas no Instagram, as pessoas mandaram aqui as questões, então vamos conversar sobre elas, né? O que eu vou dizer para vocês não é uma questão fechada, não é nada, são só provocações e a gente vai conversando a respeito, tá bom? Então vamos lá. A Natália Alves, ela pergunta assim: como reconhecer um mau terapeuta ou saber se a terapia não vem funcionando? Pergunta difícil e achei muito provocadora, achei muito interessante sua pergunta, Natália. Vamos lá. Primeiro, quando você busca um terapeuta, você quer um alívio para suas dores. Embora todo mundo precise se terapeutizar, é muito difícil que a pessoa vá buscar um terapeuta no momento feliz. Ele geralmente está incomodado com alguma coisa e a primeira questão que a pessoa leva para o terapeuta é aquilo que ela pode suportar, mas não é a questão em si. É por isso que o terapeuta ele precisa ser perspicaz e deixar a terapia evoluir para ver aonde é que isso vai chegar. Construir ali uma estrutura, né, uma percepção para poder ajudar o seu paciente, o seu cliente, etc. O terapeuta, ele às vezes é muito fácil da gente reconhecer. O mau terapeuta, ele fala mais do que você, ele aconselha e ele conta casos de si. Ele conta casos de outros pacientes para você, dando nome e sobrenome. Ele pede referências de nome e sobrenome das pessoas que você está citando. O mau terapeuta, ele vai misturar religião com isso, né, com a terapia. Ele vai falar sobre as crenças religiosas, ou ele vai se mostrar também muito preconceituoso em relação à questão que você está trazendo. O mau terapeuta também, ele não costuma cumprir com os horários, ele faz um atendimento de meia hora para ganhar volume, a não ser que seja lacaniano. Só que, como eu já me submeti à terapia lacaniana, mas eu não sei como se dá a terapia em si. Mas a terapia lacaniana eu sei que ela tem um tempo diferente das outras sessões. A sessão normal assim de terapia, ela dura 50 minutos a uma hora. Tem terapeuta que termina a sessão com 20 minutos porque atende por convênio, porque quer fazer volume. Isso não é um terapeuta bom. Quando você perceber que é uma conversa de comadre, também pode sair fora. É claro que você pode perguntar para o seu terapeuta se ele já viveu essa experiência e o terapeuta confirmar ou não, mas jamais relatar a experiência dele para você. Eu tive uma experiência com uma terapeuta, uma psicanalista. Eu me submeti à terapia com ela e observei que, num determinado momento, ela estava fazendo uma inversão de papéis. Então eu chegava lá, ela começava a contar as coisas dela para mim. Só que na época eu era estudante de psicologia e eu comecei a gostar de ouvir. E eu fazia algumas perguntas para ela e, e ela desenvolvia aquilo. Num determinado momento, ela estava me contando uma coisa, e eu falei para ela assim: você pode me falar mais sobre isso, por favor? Ela foi como se ela tivesse levado um soco. Ela fez assim: eu não sei o que você está fazendo aqui, o que você quer. Aí comecei a rir. Falei, nossa, eu tô fazendo terapia. Eu fui embora dali. Então, assim, eu percebi que ela não estava desenvolvendo, né? A, a, a sessão, ela não estava me ajudando, mas eu ainda assim investi ali para eu poder aprender a ser terapeuta. Ou aprender a não ser terapeuta como ela e sair fora. Bom,
Mas é fácil você identificar quando o terapeuta às vezes não é bom. O terapeuta fica te adulando, fica tentando te conquistar e enchendo você de elogios e dando razão para tudo que você faz, sem entrar nas suas questões, sem oferecer percepções, sem oferecer um pensamento diferente para que você possa lidar com aquelas questões. Não é um bom terapeuta. E quando que você sabe que não está funcionando? Quando você percebe que ali não vai te ajudando mesmo e que você não está andando na terapia, você não confia no terapeuta, você não se sente disposto a ir para a terapia, você não se sente à vontade para lidar com as suas questões, você não cita, você fica conversando sobre outras coisas, aí você está vendo que a terapia não está resolvendo. Então é melhor parar ou então procurar um outro terapeuta que possa realmente, efetivamente lhe ajudar. Mas, digamos assim, não é difícil descobrir quando o terapeuta não é bom. O terapeuta que fica muito preocupado ali mais em te conquistar, né? É claro que quando você leva as suas dores no primeiro momento, há um acolhimento. O terapeuta não pode sair é, já com as pedras na mão para você, né? Tem que ter um acolhimento, tem que ter é, uma, digamos assim, uma escuta preparada, mas aos pouquinhos ele tem que colocar as questões que às vezes podem ser doloridas para você. E se o terapeuta não faz isso, a terapia não vai ser eficaz. Então, há dias que você vai sair muito bem da terapia, feliz, aliviado, e tem dias que você vai sair pesado, amargurado, mas pensando aquilo reverberando dentro de você, que é necessário. É como se fosse uma ferida, né? O bom terapeuta, ele vai limpar aquilo ali para cicatrizar. O mau terapeuta faz o curativo sem limpar a sua ferida e ela vai posteriormente se contaminar e não vai ficar bom. Então essa aí é a analogia que eu tenho para te oferecer, tá bom? Outra, a Natália, ela também pergunta assim, se eu poderia dar dicas de livro para levantar o astral. Eu acho que todos os livros de comédia que tem um fundo de humor, que são livros divertidos. É, eu não sou exatamente a leitura de livros para levantar o astral, sabe, Natália? Eu sou o tipo de leitora que minhas leituras são mais ácidas, são mais reflexivas, elas são mais tocantes, elas são socos no estômago. Eu necessito disso para ampliar tanto a minha reflexão pessoal quanto a minha reflexão clínica. Então, dicas de livro para levantar o astral, talvez você queira livros de autoajuda, mas eu não tenho. Então, assim, o livro, quando ele é divertido, quando ele trata de um tema interessante, né? Pantaleão e as Visitadoras é um livro divertido, enfim. Mas não é o tipo de leitura que geralmente eu faça. Então, eu acho que vou ter um pouco de dificuldade, né? E o Thomas, ele pergunta assim, qual a minha opinião sobre a escolha da Elizabeth Bishop na Flip? Bom, tema espinhudo, né, gente? Tema espinhudo, assim, eu gosto muito da Flip, admiro, apesar de achar que a Flip é muito elitista, tanto é elitista e começou a aparecer uma outra Flip, né, paralela ali, com eventos muito acessíveis e de qualidade também bem boa. Então, isso já vai mostrando para a gente que a Flip ela tem uma necessidade de abrir as suas discussões e a sua proposta para um público não tão endinheirado assim, porque fica pela hora da morte aquele pedacinho ali de Brasil. Então, uma pousada, por exemplo, que você faz a reserva numa fora de temporada, vamos supor, por R$ 150, 4 dias de Flip, ela vai para R$ 2.000 o pacote. Né? Então, daí para você ver que a Flip ela precisa ser pensada também sobre esse aspecto. A Flip é elitista e quem é que vem? Elizabeth Bishop, que ela é americana. Pela primeira vez, a Flip não contempla um autor brasileiro. Eu não gostei disso. Porque nós temos muitos autores brasileiros precisando de uma homenagem. A gente tem aí
Carolina de Jesus, a gente tem Lígia Fagundes Telles ainda viva. Imagina que coisa maravilhosa não seria levarmos Lígia Fagundes Telles para a Flip, né? Então, como nós temos a Flip, então ela faz esse desvio nessa próxima edição, homenageando fora que ela é uma estrangeira, ela também apoiou a ditadura. Isso também não é uma coisa boa e não é bom para o momento. Então, eu reconheço o talento de Elizabeth Bishop, reconheço a importância de seus escritos, de suas produções literárias, reconheço como autora a importância, principalmente para o público LGBT, que precisa de visibilidade e precisa ser contemplado, mas não concordo com ela como autora homenageada, sendo que nós temos tantos autores para serem escolhidos ainda. Então, eu não vou à próxima Flip, está decidido, e é uma forma de um protesto, né, a essa escolha. Mas acontece que você não faz número na Flip, não tem problema, mas eu não vou. E como eu, muita gente está pensando assim também. Então, não vamos à Flip, né? Bom, é isso. A minha opinião, assim, reconheço a importância da produção dela como autora, mas não para ser homenageada na Flip, né? Um guia, por que você não faz um guia de leitura de Freud como eu fiz com Nietzsche? Vou fazer, pode deixar. Eu vou fazer. Você que já tem. Aqui, você é psicóloga clínica? Sim, eu sou psicóloga clínica. Eu não atendo eu não atendo em CAPSI, eu não faço psicologia comunitária, eu não faço psicologia escolar, eu faço psicologia clínica dentro do meu consultório. Qual a linha que eu sigo? Bom, a abordagem, né? Apesar de ter as leituras na psicanálise, eu gosto muito de ler psicanálise, ler Freud principalmente, e alguns autores que surgiram depois dele, como Winnicott, como Jung, enfim, outros. Eu só utilizo para, digamos assim, para dourar ali mais a minha prática, mas eu não sou psicanalista de intervenção. Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, não aplico para todo mundo, basicamente para criança e para as pessoas assim que têm uma questão muito urgente. Por exemplo, eu tenho medo de entrar no elevador. Tudo bem, então essa é a sua questão, terapia cognitivo-comportamental vai tirar esse medo, vai fazer essa dessensibilização e você vai entrar no elevador. A pessoa vai trabalhar no 20º andar, precisa entrar no elevador e tem medo. Então, vamos tratar. Eu tenho medo de voar, eu tenho medo de avião, tudo bem, a gente trata. As compulsões alimentares, às vezes, necessitam da terapia cognitivo-comportamental. As crianças funcionam muito bem com essa abordagem. Mas eu não gosto dela com adultos que podem refletir sobre as suas questões no mundo. E para isso eu me utilizo da fenomenologia existencial e humanista. Eu gosto muito de lidar com a responsabilidade do homem sobre a sua existência e sobre os caminhos e suas escolhas, né? As percepções, elencar os fenômenos, aquilo que aparece e presentificar todas as suas experiências através da linguagem. Isso significa que a gente consegue fazer um recorte daquela experiência e como aquilo teve uma reverberação e como marcou aquele indivíduo a ponto de lhe causar um sofrimento, um desconforto, uma inadequação diante da situação por ele relatada e como a gente pode lidar com a cura. Então, eu trabalho muito com a fenomenologia, gosto muito, mas quando é criança, então uma coisa pontual, eu me utilizo também da terapia cognitivo-comportamental, apesar de não ser a abordagem que eu normalmente uso no consultório, só quando eu vejo realmente a necessidade, né? A Régia, ela faz uma pergunta assim,
Teria um livro porta de entrada ou com panorama dos pensadores e teorias? De qual, né? Não sei se ela pergunta isso para psicologia. Tá um pouco confusa essa pergunta da Régia. Eu vou pedir para ela refazer essa pergunta e eu converso no próximo café, tá bom? Ah, quando se fala em livro de psicologia, é necessariamente um livro acadêmico? Não, não, não é necessariamente um livro acadêmico. O livro acadêmico, ele vai lidar com aquela teoria, com a escola de pensamento, com a abordagem, etc. Mas existem livros que ampliam muito a nossa percepção e auxiliam muito na clínica quando a gente se dobra, por exemplo, à literatura. É, por exemplo, Memórias de Subsolo. Memórias de Subsolo é imprescindível para uma prática clínica. Você precisa ler aquele livro para você entender. Dostoiévski é um importante autor para a prática psicológica, a prática da clínica psicológica. Eu considero ele fundamental. Tem que ler Dostoiévski. E, por exemplo, Julian Barnes para falar do luto, ou, por exemplo, o Byung-Chul Han, que é a Sociedade do Cansaço. Você pode ler um livro acadêmico, mas é um livro de filosofia, você usa para a psicologia. Existem outros livros que você pode ler, que não necessariamente é um livro acadêmico, mas vai trazer, ampliar a sua experiência ou as percepções. A literatura faz muito bem esse papel junto com a psicologia. Aliás, a literatura e a psicologia, elas andam muito de mão dada. É muito importante quando a gente percebe que o autor esmiuça nos seus personagens situações que a gente pode perceber e reverberar na clínica psicológica. Eu acho fantástico. Então, um livro de psicologia, né, que trata da psicologia, às vezes não é um livro acadêmico, é um livro de literatura. E é muito bacana isso, né? A Paula, ela pergunta o seguinte: eu gostaria de saber sobre a sua relação com trabalhos manuais. Sei que gosta de costurar, porque ao trabalhar com as mãos, eu recuso a manutenção do que o sistema nos impõe. E assim como a leitura, sinto que os trabalhos manuais desmecanizam. É verdade, eu gosto muito de trabalho manual, não só a costura, porque aliás aprendi a costurar pelo YouTube. Eu botava o vídeo ali, sentava na frente da máquina e ficava ali errando tudo quanto era tecido, recortando errado, refazendo. Eu gosto muito de trabalhar com papel, eu gosto de caligrafia, eu gosto de pintura de aquarela, eu gosto de, sei lá, que tem, é porque vocês não estão vendo, né? Mas eu tenho aqui uma mesa enorme onde eu esparramo meu material. Aqui atrás, não dá para vocês verem, mas qualquer dia eu mostro para vocês. É um armário só de material de artesanato, que eu adoro no meu tempo livre. No final de semana eu corto bolsinhas, eu faço toalhinhas, eu faço e vou me distraindo assim. Realmente é uma hora que eu relaxo bastante, eu coloco a criatividade para funcionar e também trabalho habilidades. Eu gosto muito de bordado, eu gosto muito de trabalhar com as mãos, né? De cozinhar, de plantar, de fazer artesanato, de costurar. Trabalhar com as mãos para mim é muito importante porque eu trabalho muito em silêncio. E é uma hora que eu fico muito comigo. Eu reflito muito sobre a minha vida, sobre as minhas questões. E o trabalho manual sempre me ajuda, ao mesmo tempo que cria, me reestruturar. Eu penso que algumas questões às vezes são como aquelas bolsinhas que eu estou fazendo, né? Basta você costurar, arrematar bem, elas estão ali úteis e servindo para alguma outra experiência. Então, é assim que eu lido com o trabalho manual, Paula. Eu acho muito interessante. Então, gente, por hoje é só. Eu espero ter respondido algumas perguntas aqui nesse chá filosófico, ou chá do quintal. Não é um café no quintal, mas é um chá no quintal. E eu espero que vocês contribuam com outras perguntas para a gente manter esse quadro aqui atualizado, tá bom? Então, gente, um beijo para vocês. Tchau, até a próxima. Valeu!